Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmad Acharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 4. Pathantu shastrani yajantu devan Kurvantu karmani bhajantu devataha Atmaikya bodhena vina vimuktihi Nasidhyati brahma shatantarepi. Depois de falar sobre a glória do Janma humano, agora Shankaracharya chega ao tópico sobre o único meio de libertação. Como eu disse na última aula, existem dois tipos de objetivos ou destinos. Existem alguns destinos geográficos que podem ser alcançados por apenas uma estrada, mas a maioria dos outros pode ser alcançado por muitas rotas. Similarmente, certos objetivos podem ser alcançados apenas por um método, e outros objetivos por vários métodos. O paraíso, por exemplo, pode ser alcançado por vários tipos de ações nobres ou de upasanas, enquanto para moksha há apenas um método. E é isso que Shankaracharya quer transmitir aqui. Muito importante. Esse método é o autoconhecimento. Desde que o problema é o autoequívoco nascido da autoignorância, eles irão embora apenas pelo autoconhecimento. É claro, para preparar a mente para receber o conhecimento, várias outras disciplinas espirituais estão ali. Elas são importantes. Mas, na melhor das hipóteses, elas podem apenas preparar a mente. Depois de preparar a mente, todos têm que ganhar autoconhecimento para moksha. Sem autoconhecimento, moksha não é possível. Essa é a mensagem que Shankaracharya quer dar aqui. Então ele diz, quando estamos engajados em diferentes tipos de sadhanas, algumas delas diretas, algumas indiretas, deve-se lembrar do objetivo. Não é a quantidade de sadhana que é importante, mas o que é importante é se a sadhana é frutífera. E a sadhana é válida somente quando leva ao autoconhecimento. Se não conduz ao autoconhecimento, mesmo que alguém faça todas as sadhanas por milhões de anos, será apenas uma perda de tempo. Então faça sadhanas, tudo bem, mas lembre-se que o objetivo é o autoconhecimento. É isso que ele diz aqui, Pathantu shastrani. Um buscador espiritual pode estudar diferentes tipos de shastrans por muitos anos. Ou yajantu devan. Ou fazer variedades de yajnas, adorando diferentes tipos de divindades. Devan yajantu significa deixe as pessoas adorarem muitas deidades por vários rituais védicos. Da mesma forma, kurvantu karmani, ou podem ser variedades de karmas, além do yajna e yaga. Pode ser algum outro karma, ou pode ser até mesmo atividades mundanas. Então eles podem fazer Vaidika Karma, eles podem fazer Laukika Karma, eles podem fazer Shrauta Karma, eles podem fazer Smarta Karma, ou Bhajantu Devataha, ou podem praticar variedades de upasanas. Bhajantu significa Upasanam Kurvantu. A palavra Upasana significa meditação. Meditação sobre várias divindades. Isso vem sob Mananam Karma, ou atividade mental. Muitas pessoas fazem tudo isso. Mas o que é importante é que elas devem descobrir se estão indo na direção do autoconhecimento. Eu estou obtendo autoconhecimento claro? Esta deve ser a questão em qualquer uma dessas sadhanas. Aqui, Shankaracharya diz, se o autoconhecimento não acontece, então a sadhana não frutificou. Temos que continuar a sadhana. Essa é a ideia.
Atma Aikya Bodhena Vina. Se as sadhanas não culminam em Atma Aikya Bodhaha, então elas não são os meios para moksha. Bodhaha significa conhecimento ou entendimento. Atma significa o ser. Aikyan significa não dualidade. Ekatvan, Advitiyatvan. Então, Atma Aikyan significa a não dualidade de Atma. E o conhecimento supremo é: existe apenas uma realidade absoluta, que é Atma. Ou Atma é a única realidade absoluta. O que significa que tudo o mais na criação, resumindo, toda a criação é apenas uma aparência daquele único Atma. Não há pluralidade alguma. Mas um Atma em si aparece como tudo, quer seja espaço, ar, fogo, água, terra, montanha, rio, corpo, mente. Todos eles são apenas aparências, manifestações daquela realidade absoluta chamada Atma. E esse Atma é minha natureza real. Isso significa que, na verdade, eu sou essa realidade absoluta. E eu apenas apareço na forma deste universo pluralista. Esta é a mensagem da Upanishad que eu deveria entender e assimilar. E eu deveria estar convencido sobre isso. Resumindo, a maneira como eu me vejo deveria mudar completamente. Agora eu me vejo como um indivíduo insignificante no universo. Em vez disso, eu deveria entender que eu sou a única realidade significante e apenas eu, a realidade, apareço como todas essas coisas no universo. Esta verdade eu devo assimilar. Isso é chamado de Atma Aikya Bodhaha. E também Vina Vimuktihi Na Siddhyati. Enquanto este conhecimento não tiver ocorrido em mim, a libertação nunca será possível. Mesmo que se pratique todas as sadhas por muitos anos, a libertação não virá enquanto esse conhecimento não tiver ocorrido. Por outro lado, se uma pessoa obtiver esse conhecimento em um curto período, então essa pessoa será libertada. Assim, a duração da sadhana não é importante, mas a obtenção desse conhecimento é o que é importante. Portanto, ele diz: Brahma Shatantare Api. Brahma aqui significa Brahmaji, o Criador. Nas Escrituras, Brahma é descrito em duas formas. De acordo com uma versão, Brahma é o próprio Deus, visto como o Criador do universo. Assim, um Deus é visto como Criador e é chamado Brahman. E o mesmo Deus, como sustentador, é chamado Vishnu. E como o resolvedor, o mesmo Deus é chamado de Shiva. Os três são versões diferentes de um mesmo Deus. Assim, Brahma é visto como Deus. Esta é uma versão. De outro ângulo, Brahma é visto como apenas outro Diva. Esta versão também está lá no Shastra. Um Diva exaltado. Um Diva, quando executa karma intensamente, e quando seu punyam atinge um pico, esse Diva pode assumir o posto de Brahma. E de acordo com esta versão, Brahmaji é o nome de um posto, como primeiro-ministro, presidente, etc. Portanto, qualquer Diva, se ele ganha punyam suficiente, pode se tornar Brahma. Além disso, as Escrituras falam sobre a duração da vida de Brahmaji. E isso é suposto ser o mais alto possível para um Diva. Essa duração, de acordo com as Escrituras, é de aproximadamente 3 crore anos humanos. Isso significa 3 seguido por 14 zeros. Esse é o tempo de vida de Brahma. E quando essa duração for concluída, esse Brahma terá que desocupar. Claro, ele obterá a libertação.
e o próximo Brahma assumirá. Tudo isso é uma nota à parte. Aqui Shankaracharya diz: Brahma Shata Antare Api. Uma pessoa pode fazer sadhanas por 100 vezes a duração de tempo de vida de Brahmaji. Isso significa 3 crores vezes 100, igual 300 crore anos. Uma pessoa pode estudar Vedanta, pode fazer rituais, pode fazer meditação, etc. Ainda assim, moksha não virá se o sadhana não culminar no entendimento de que eu sou a única entidade significativa na criação, que empresta existência a tudo o mais na criação. Então, Brahma Shata Antare Api Vimuktihi Na Siddhyati. A ideia que é transmitida é: a duração da sadhana não garante automaticamente Vimukti. Mukti não é possível se o autoconhecimento não for obtido. Então uma pessoa pode perguntar: e quanto a Bhakti? Bhakti pode dar libertação ou não? E o Vedanta rebate: o que você quer dizer com a palavra Bhakti? Se você diz que Bhakti significa autoconhecimento, então diremos que Bhakti dará libertação. Mas suponha que você diga: Bhakti é algo diferente de autoconhecimento. Então dizemos que mesmo esse Bhakti só pode preparar a mente, mas nunca pode dar libertação. Esta é uma mensagem muito importante do Vedanta. Portanto, faça qualquer tipo de sadhana para preparar a mente, mas deixe que o objetivo final seja o autoconhecimento. Apenas através do autoconhecimento alguém pode obter libertação. Essa é a mensagem. Continuando, verso 5. Chittasya shuddhaye karma natu vastu palabdhaye vastu siddhir vicharena na kinchit karma kotibhi. Um verso famoso e frequentemente citado. Aqui a Acharya dá uma nota importante. A sadhana espiritual consiste em 2 estágios. O primeiro estágio é preparar a mente, e o segundo estágio é receber o conhecimento. Sem preparar a mente, o conhecimento não pode ser recebido. E se a mente estiver preparada e o conhecimento ainda não foi recebido, então será uma mente preparada, mas a libertação não é possível. Então, tanto a preparação quanto a aquisição de conhecimento devem receber igual importância. Inicialmente preparação, depois aquisição de conhecimento. E todas as disciplinas preparatórias juntas são chamadas Karma Yoga. Até mesmo o Upasana Yoga ou Upasana estão dentro de Karma Yoga. Assim, Karma Yoga é o nome genérico para todas as sadhanas preparatórias. E uma pessoa tem que passar por elas e se equipar para receber o conhecimento. Então ele tem que ganhar o conhecimento para obter libertação. Aqui Shankaracharya diz: Chittasya shuddhaye karma. Karma Yoga consiste em todas as sadhanas, como fazer puja, fazer meditação, fazer japa, fazer rituais, fazer peregrinações, variedades de práticas yogis. Todas elas são karma, ou karma yoga. Chittasya shuddhaye bhavati. Elas serão úteis para chitta shuddhi, purificação mental. Então, karma yoga é muito importante para chitta shuddhi. Sem Chitta Shuddhi não é possível obter Jnana. Mas devemos cuidadosamente observar que Karma Yoga pode dar apenas Chitta Shuddhi, não conhecimento. Chitta significa mente. Shuddhi significa purificação. Pode purificar a mente, mas nunca pode dar autoconhecimento. Natu vastu upalabdhaye. Vastu, no contexto vedântico, significa realidade.
que é outro nome para Atma. Atma, Brahman, Vastu, todas essas palavras são sinônimas, significando realidade. Upalabdhi significa conhecimento e também significa obtenção, realização. Mas neste contexto, temos que tomar o significado como Jnanam. Vastu Upalabdhaye significa Atma Jnanam. Na Bhavati, qualquer quantidade de Karma Yoga não irá levar a Atma Jnanam. Então, naturalmente, a questão será: Atma Jnanam vem por qual método? E ele diz: Vastu Siddhi Vicharena. Muito importante. Se você lembra do Mangala Shloka, a primeira palavra lá é Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan. Atma é aquele que pode ser conhecido apenas através das escrituras vedânticas, ou escrituras upanishádicas. Tam, Agocharan, não pode ser conhecido através de nenhum outro método. Assim como para olhar para o meu rosto, tenho que fazer uso de um espelho, e nenhuma outra maneira. Similarmente, para conhecer a mim mesmo, tenho que fazer uso do espelho chamado Escrituras Upanishádicas. E as Escrituras apresentam o autoconhecimento através de um método de ensino consistente e sistemático. Um método de ensino chamado Sampradaya. E como você emprega o método de ensino dado pelas Escrituras? Fazendo autoinvestigação, usando o ensinamento. Assim, a autoinvestigação deve ser feita com a ajuda do ensinamento das Escrituras. Isso significa que, ao investigar o ensinamento das Escrituras, tenho que entender o eu. Quanto mais eu investigo o ensinamento das Escrituras, mais eu continuo entendendo sobre mim mesmo claramente. É como quando eu olho no espelho. Superficialmente, vendo, pode parecer que estou olhando para o espelho. Mas realmente, olhar no espelho é olhar para o meu próprio rosto. Da mesma forma, o Shastra Darpana, o espelho das Escrituras, é usado para olhar para o seu ensinamento. Quanto mais eu estudo as Escrituras consistentemente e sistematicamente, mais eu me entendo. Portanto, autoinvestigação é investigação das Escrituras, e investigação das Escrituras é autoinvestigação. Ambas são sinônimos. E Vastu Siddhi significa a obtenção da realidade. Neste contexto, o conhecimento da realidade. Vicharena eva bhavati é possível somente através da autoinvestigação, que é realizada através da investigação vedântica. Além disso, Vastu Siddhi Vicharena Nakinchit Karma Koti Bhi. Se você disser, eu não farei investigação, em vez disso farei mais puja. Você pode fazer mais puja, mas aumentar a puja não pode ser um substituto para a autoinvestigação. Aumentar a meditação não pode se tornar um substituto para a autoinvestigação. Então, todos eles devem ser praticados até um certo nível. Depois disso, esses Karma Yoga Sadhanas devem ser gradualmente substituídos por Jnana Yoga Sadhana. Portanto, ambos são importantes, diz o Acharya. Pratique Karma Yoga, prepare a mente, venha para Jnana Yoga, faça o inquérito das Escrituras, conheça a si mesmo e torne-se livre. Esta é a mensagem. Muito, muito importante. Karma Kotibhi significa milhões de karmas, milhões de variedades de sadhanas. Na Vastu Siddhi não levarão ao conhecimento do ser ou à obtenção da libertação. Continuando, verso 6. Ato vicharah kartavyaha jignasoratma vastunaha samasadyadaya sindhum
Gurum Brahma Vidutamam. Até aqui, Shankaracharya disse: Moksha só é possível através de Jnanam, e Jnanam é possível apenas através da autoinvestigação. E a autoinvestigação é somente na forma de investigação das escrituras. Então, estas três afirmações são importantes. Moksha é possível somente através do autoconhecimento, o autoconhecimento é possível somente através da autoinvestigação, e a autoinvestigação é possível somente na forma de investigação das escrituras. Até aqui vimos. Agora, ele acrescenta mais uma nota muito importante. Ninguém deve conduzir a investigação das escrituras por si mesmo ou por si mesma, independentemente. Por quê? Porque pode levar a mal entendimentos das escrituras. Como a realidade absoluta é extremamente sutil, ela não está disponível para nenhum outro instrumento de conhecimento. Não é perceptível através de órgãos dos sentidos ou mesmo instrumentos poderosos. É extremamente sutil. Ati Sukshman. Portanto, as escrituras têm que fazer uso de métodos engenhosos de comunicação. E assim, diferentes métodos ou prakriyas são usados pelas escrituras. Uma metodologia de comunicação é chamada de prakriya. Vários prakriyas são usados e devemos saber como usá-los corretamente. Até mesmo se você pegar qualquer gadget, você deve saber como usá-lo corretamente. Similarmente, as escrituras devem ser empregadas em um método muito apropriado. E as escrituras sugerem que você deve estudá-las somente com um guru. Nenhuma escolha é dada pelas escrituras. Acharya Dhaiva Vidya Vidita Sadhistan Prapati é uma declaração que ocorre no próprio Veda, na Chandogya Upanishad. Quando as escrituras são estudadas com um guru, apenas então isso será efetivo. Será convertido em conhecimento libertador. Caso contrário, acabará apenas em erudição. Não levará ao conhecimento libertador. Portanto, todas as Upanishads declaram uniformemente que o guru é obrigatório. E mesmo que hajam alguns gênios espirituais especiais que ganharam autoconhecimento sem um guru, a tradição diz, não é que eles não tiveram um guru. Eles nasceram gênios espirituais por causa de Purva Janma Sadhana, em que eles tiveram um guru. Por alguma razão eles não conseguiram atingir completamente o conhecimento. Então, mesmo no caso deles, havia um guru no Janma anterior. Portanto, o guru é obrigatório. Esta é a declaração de todas as nossas escrituras. Shankaracharya menciona isso aqui. Ataha, portanto, Vicharaha Kartavyaha. Autoinvestigação deve ser feita na forma de investigação escritural. Vicharaha significa Atma Vicharaha. Vicharaha em sânscrito significa investigação. Em Tamil, Vicharaha significa preocupação. Esse significado não deve ser tomado aqui. Em sânscrito, Vicharaha significa análise ou investigação, estudo consistente e sistemático. E Atma significa a realidade absoluta, Paramardika Satyatma. E agora, Atma Vastunaha, leremos duas vezes. Primeiro, Atma Vastunaha Jnyasoho Yadhikarana Shasti, para uma pessoa que deseja o conhecimento de Atma Vastu, um buscador do conhecimento de Atma. E a segunda, Atma Vastunaha Vicharaha Kartavyaha, autoinvestigação por meio do estudo das escrituras deve ser feita. Aqui Shankaracharya está preocupado. Ele acha que vamos imediatamente pegar Isha, Kena, Katha e manteremos um grande dicionário de sânscrito, dicionário Moner-Williams. Vamos traduzir as Upanishads e tentar entender por conta própria. Se você pegar a primeira Upanishad, Isha Upanishad, começa com o seguinte Shantipataha. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate.
E a palavra Purnam significa inteiro, completo, pleno, etc. Então, se traduzirmos o Shantipatha, ele será lido como isto. Isto é pleno, aquilo é pleno, este pleno veio daquele pleno. Quando você remove o pleno do pleno, somente o pleno resta. Esta é a tradução literal. E o que você entende da tradução? Dayananda Swamiji diz, na sua cabeça também é um pleno. Então, mesmo para entender este Purnamadaha Shantipatha, você tem que conhecer todas as Upanishads. Mas com a ajuda de uma tradução literal, se você tentar entendê-la, não vai funcionar. Então Shankaracharya diz, Gurum Samasadhya, que você não tenha arrogância intelectual. Eu não irei para outra pessoa. Eu não me curvarei para outra pessoa. Eu me descobrirei. Não. Que você seja humilde o suficiente. Na verdade, a humildade é a primeira e mais importante qualidade necessária para um sadhaka. Na Bhagavad Gita, ao falar sobre várias qualificações de um discípulo, a primeira que o Sr. Krishna menciona é Amanitvan, significa humildade. Então que você seja humilde. Aceite a necessidade de um guru. Não ligue para o guru e peça para ele vir até a sua casa. Samasadhya. Você vai até lá e faz namaskara. Você serve o professor por algum tempo. Agrade o professor. O próprio Shankaracharya contará tudo isso mais tarde. E quando o professor estiver satisfeito com você, peça para ele ensinar. Então, ele lhe dará sabedoria. Assim, Gurum Samasadhya. Tendo abordado um guru. E que tipo de guru? Brahmavid Uttamam. Brahmavid significa aquele que é o conhecedor de Brahman, que é o conhecedor de Atma. Brahmaveti iti Brahmavid. E Uttamam significa o melhor. Então, Uttamaha Brahmavid ityarthaha. O que você quer dizer com o melhor conhecedor do ser? Significa aquele que internalizou o fato de que Brahman é ele mesmo. Ele mudou a perspectiva sobre si mesmo. Ele não se vê como um indivíduo na criação. Ele olha para toda a criação como algo que existe nele mesmo. Para ele, ensinar sobre Brahman é ensinar sobre si mesmo. É sua autobiografia que ele está apresentando. Tal pessoa é um Brahmanishtaha, que é um Shrotriyaha. A tal guru você deve ir. Hidaya Sindhum, aquele que tem compaixão para lhe dar autoconhecimento. Porque um Jnani não requer nada na vida. Você não pode pagar a ele. Você não pode oferecer dinheiro. Eu lhe darei muitas rúpias. Eu lhe darei propriedades. Eu lhe darei ouro. Não. Você não pode usar sua riqueza para comprar autoconhecimento de um guru. O único preço que você tem que pagar é sua Shraddha e Bhakti. Uma vez que você expresse sua Shraddha e Bhakti, ele sentirá compaixão por você. E esse guru compassivo, Daya Sindhu, ensinará você. Sindhu significa oceano. Daya Sindhu significa oceano de compaixão. E quais foram os 4 pontos levantados até agora? Primeiro, a libertação só é possível por meio do autoconhecimento. Segundo, o autoconhecimento é possível apenas por meio de autoinvestigação. Terceiro, autoinvestigação só é possível por meio do estudo das Escrituras, ou da investigação das Escrituras. Quarto, a investigação das Escrituras só é possível por meio do ensino de um guru qualificado. Assim, um mumukshu deve se tornar um jignasu. Um jignasu deve se tornar um shushrushuru. Então, mumukshu para jignasu para shushrushuru. Mumukshu significa um buscador de moksha. Jignasu significa um buscador de conhecimento. Shushrushuru significa alguém que busca ouvir os ensinamentos de um guru. O buscador de uma classe de Vedanta é chamado Shrushrushuru.
Então, que possa você se interessar em ouvir um programa de ensino consistente e sistemático de um guru compassivo. E com isso, Jnana Sadhana acabou. A mensagem Jnanadeva tu Kaivalyan ele deu. Todas essas são as pedras de fundamentos do Vedanta. Se tal fundamento forte não estiver lá, estaremos tateando na escuridão, como uma pessoa vendada em uma enorme floresta. Estaremos fazendo variedades de sadhanas e descobriremos que estamos estagnados. Será como andar em uma bicicleta parada. Não faremos nenhum progresso. E agora vem o próximo tópico importante. Todos os fundamentos são lindamente dados em Vivekachudamani. É por isso que escolhi este texto. É muito bom de estudar e muito agradável de ensinar também. Por isso escolhi este. Adhikaritvam é o próximo tópico. Verso 7. Adhikarinama shaste phala siddhir visheshataha upaya deshakaladyaha santyasmin sahakarinaha. Aqui, Shankaracharya diz: se o aluno tiver que se beneficiar dos ensinamentos do Guru, não apenas um Guru bem qualificado é necessário. O aluno também deve ter uma mente preparada ou um intelecto preparado. Porque se a mente do receptor não estiver preparada, mesmo o melhor Guru, ou Bhagavan, ele mesmo não será capaz de fazer o aluno receber o conhecimento. Será como tentar semear a melhor semente em um solo ou campo despreparado. A semente não será capaz de brotar e produzir o fruto. Então, antes de semear a semente, muita preparação do solo é necessária. Pode levar meses para a preparação. E no caso do conhecimento espiritual, levará anos para preparar a mente, o intelecto. De fato, de acordo com o Sr. Krishna, Aneka janma sansiddhastato yati parangatim. Muita preparação do terreno temos que cobrir antes de começar o estudo. Como alguém prepara a mente? Shankaracharya diz: você deve preparar a mente de tal forma que ela tenha as qualificações quádruplas para receber esse conhecimento. É como os cientistas agrícolas falando sobre o tipo de solo necessário para o tipo de agricultura que deve ser feita, dependendo do tipo de colheita, da estação, etc. Da mesma forma, a mente também pode ser uma mente argilosa agora. Tal mente deve ser preparada para receber esta colheita única chamada Atmajnanam, que dará o fruto de moksha. Assim como o solo deve ter alguns parâmetros específicos, a mente também deve cumprir certos parâmetros fundamentais. Se isso não for feito, mesmo o melhor professor não será capaz de ajudar. Então, a Acharya quer falar elaboradamente sobre os requisitos de qualificação de um aluno. Mesmo que o aluno leve muito tempo para adquirir isso, vale a pena o tempo e o esforço, porque então Jnana Yoga funcionará instantaneamente. Caso contrário, qualquer quantidade de Jnana Yoga não funcionará. Portanto, ele diz: Phala Siddhi. Siddhi significa a realização do resultado da investigação. E Phalam, aqui, se refere a Jnana Yogasya Phalam, ou Atma Vicharasya Phalam, o resultado de Jnana Yoga, ou autoinvestigação. E o que é isso? Jnanam e Moksha. Então, a realização do fruto da investigação, a Shaste, depende de, é condicionada por Adhikarinam, um estudante bem preparado. A palavra Adhikari significa alguém que é apto, qualificado, preparado, um estudante legítimo. Visheshataha, principalmente, especificamente, especialmente. Resumindo, Adhikari Ashaste Visheshataha significa
A realização do fruto da investigação depende principalmente do aluno. E a condição primária para uma investigação bem-sucedida é a preparação mental. E então há alguns outros fatores também, que são causas contributivas. Essas causas contributivas também são importantes, mas todas são de suporte ou secundárias apenas. As outras causas auxiliares, causas de suporte, como o quê? Desha, kala, adhyaha. Desha significa um lugar ideal. Assim como podemos conduzir uma aula de Vedanta em um aeroporto onde centenas de pessoas estão se movendo, você também pode conduzir em uma sala de estudo silenciosa, ou em um ashrama, onde a atmosfera é idealmente projetada para o estudo vedântico. Então, uma atmosfera apropriada é chamada deshaha. Isso é útil, mas não é obrigatório. Um grihasta pode fazer uso do estudo em casa e obter conhecimento e libertação. E um sannyasi em um ashrama, que tem algumas vantagens sobre os outros locais, também pode estudar e obter conhecimento. Mas tais condições externas são apenas secundárias. A preparação mental é o principal requisito. Um grihasta preparado pode estudar Vedanta na cidade ou na vizinhança e obter conhecimento. E um estudante despreparado que se tornou um sannyasi pode estudar Vedanta em um ashrama com o próprio Shankaracharya. Mas no caso dele, mesmo que a atmosfera e o ambiente sejam ideais, já que a preparação mental não está ali, então o conhecimento não pode ocorrer. Portanto, uma atmosfera ideal é útil, mas não obrigatória. A preparação mental, no entanto, é obrigatória. Então, desha significa um lugar ideal. E kala significa um momento ideal. Como no início da manhã, que é considerado ideal porque estamos revigorados. Isso é definitivamente útil, mas não podemos dizer que somente se você estudar no Brahma Muhurta você obterá conhecimento. Tudo isso é útil e contribui, tudo bem, mas são apenas sahakarinaha. Sahakari significa causas de apoio. Se você puder torná-las disponíveis para o estudo, incluindo talvez o ashrama adequado, excelente, faça isso. Nossa tradição fala sobre 4 ashramas: Brahmacharya Ashrama, Grihastha Ashrama, Vanaprastha Ashrama, Sannyasa Ashrama. E geralmente para o estudo védico, 2 ashramas são considerados ideais. No Brahmacharya Ashrama, eles estudam Veda Purva Bhaga, e no Sannyasa Ashrama, eles estudam Vedanta Bhaga. Esses 2 ashramas são considerados ideais para o estudo védico. Mas o que dizemos é que eles são, sem dúvida, ideais, mas não são obrigatórios. Um grihasta também pode estudar e obter o conhecimento, se ele estiver qualificado. Então, permanecendo um grihasta, a libertação também é possível. O Sr. Krishna diz isso na Bhagavad Gita. E o próprio rei Janaka prova ser um grande grihasta gnani. Então, desha kala adhyaha. Adhyaha significa etc. Etc. inclui ashramas, a idade, o estágio da vida, o gênero e tal. Independentemente de ser homem ou mulher, pode-se obter conhecimento e libertação, desde que prepare a mente e obtenha as qualificações necessárias. Assim, desha kala adhyaha, upayaha asmin. Asmin, vishaye, significa neste assunto, neste contexto espiritual. E a outra leitura, asyan, em vez de asmin. Isso também está ok. Se for asyan, temos que tomá-lo como asyan phala siddhau. E se for asmin, é asmin vishaye. Essencialmente, a ideia é a mesma, nesse respeito. Sahakarinaha. Todas são causas de apoio. Mas as qualificações necessárias são Visheshataha, são primárias. Sahakarinaha significa causas secundárias. Visheshataha se refere às causas primárias.
E, naturalmente, a questão surgirá: quais são essas causas primárias? Quais são os parâmetros que um aluno deve cuidar? Quais são as qualificações necessárias? Leremos. Sadhananyatra chatvari kathitani manishibhi yeshu satveva sannistha yadabhavena siddhyati. Devemos lembrar que autoinvestigação e investigação escritural são sinônimos. Não há autoinvestigação sem investigação escritural. E não há investigação escritural sem autoinvestigação. Porque as escrituras ensinam o ser. Portanto, atra aqui significa com relação à autoinvestigação, o que significa investigação escritural. Ou atma vichara vishaye. Também podemos tomá-lo como atra adhikaritva vishaye, com relação à preparação de um aluno no contexto da autoinvestigação. Atra chatvari sadhanani kathitani. Chatvari significa 4. Sadhanani significa disciplinas preparatórias. Então, 4 disciplinas preparatórias. Kathitani são mencionadas. Mencionadas por quem? Shankaracharya diz: eu não mencionei, mas estas são mencionadas por Manishibhihi, por Rishibhihi, pelos rishis que deram nosso Vedanta Shastram. Nas escrituras védicas, 4 qualificações são mencionadas para uma pessoa que deseja a investigação das escrituras. Assim, essas 4 qualificações devem estar ali, em quantidade razoável. Não dizemos 100%, isso seria ideal, mas ninguém terá. Então, é preciso ter saúde razoável para assistir às aulas. Isso não significa que ele deve ter pressão arterial exata e o açúcar no sangue exatamente o correto. Eles não precisam estar 100% perfeitos, mas uma saúde razoavelmente boa. Então, como a saúde física é razoavelmente necessária para o estudo vedântico, Sadhana Chatushtaya Sampati, as qualificações quádruplas, também deve estar ali em nível suficiente para receber o conhecimento. Se elas não estiverem ali, a pessoa não virá para o estudo vedântico de forma alguma. E mesmo que venha, o estudo não se tornará válido. Os detalhes veremos na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti